Olá, pessoal. Hoje nós iremos ter uma aula de língua portuguesa para o primeiro ano A e B. Hoje nós iremos falar um pouco sobre as figuras de linguagem. As figuras de linguagem são recursos da língua portuguesa que criam novos significados para as expressões, ao trabalhar com o sentido conotativo, figurado, em vez do denotativo, literal, o sentido real da palavra. Nós iremos trabalhar 4 figuras de linguagem hoje, certo? Nesta aula. A metáfora, a símile ou comparação, a analogia e a metonímia. A metáfora é provavelmente a figura de linguagem que mais utilizamos no nosso dia a dia. Ela se baseia em uma comparação implícita sem o elemento comparativo, como ou, tal qual. Por exemplo, em uma característica de determinada coisa é atribuído ao elemento metaforizado. Quer dizer que a metáfora ela é uma comparação implícita, certo? E não precisa dos elementos de comparação, como tal qual, por exemplo. Podemos citar o exemplo abaixo que diz: Maria Rita é uma flor. Nosso cérebro já tem mecanismos para compreender que o que queremos dizer é que ela é delicada, perfumada, bonita, etc. E não que ela seja literalmente uma flor. Nossa próxima figura de linguagem é a símile ou a comparação. Pode ser chamada das duas formas. É, assim como a metáfora, uma figura de comparação, mas dessa vez explícita. Quer dizer que a metáfora é uma figura de comparação implícita, que não precisamos dos elementos de comparação. Já a comparação, a símile, é uma figura de comparação explícita, onde a gente vê que está na cara que existe uma comparação, certo? Implícito é que a gente não consegue ver, existe uma comparação, mas a gente não consegue ver com os elementos de comparação, e explícito é porque está na cara, que a gente vê que está havendo uma comparação e se usa os elementos de comparação. A metáfora é mais subjetiva, pois sugere implicitamente, como eu acabei de falar anteriormente, uma ligação entre dois seres ou entidades diferentes a partir de uma característica em comum, enquanto a símile apenas aponta que existe uma semelhança específica e objetiva entre os dois elementos comparados. Retomando o exemplo que trouxemos quando explicamos a metáfora, uma símile ou comparação seria feita da seguinte forma: Maria Rita é bela como uma flor, ou Maria Rita é cheirosa assim como uma flor. Observe que dessa forma ressaltamos o determinado atributo que queremos comparar e trazemos um elemento comparativo que podemos ver na frase, que seria como, que nem, assim como, tal qual. Nos dois exemplos aí a gente pode ver o elemento comparativo, assim como e como. Maria Rita é bela como uma flor, Maria Rita é cheirosa assim como uma flor. Então a comparação ela é explícita, a metáfora não. Vamos lá. Agora vamos ver a analogia. A analogia também é uma espécie de comparação, mas, nesse caso, feita por meio de uma correspondência entre duas entidades distintas. O termo também é utilizado no direito e na biologia.
Na escrita, a analogia pode ocorrer quando o autor quer estabelecer uma aproximação equivalente entre o elemento por meio do sentido figurado e dos conectivos de comparação. O uso dessa figura de linguagem facilita o entendimento sobre um tema complexo. Imagine escrever sobre a importância da alimentação e a hidratação para a saúde das pessoas usando a seguinte analogia: assim como a planta da sua casa precisa ser regada e adubada diariamente para crescer forte e saudável, o ser humano precisa comer bem e beber pelo menos 2 litros de água todos os dias. Então, com essa frase, ficou fácil entender como se alimentar e se hidratar nos faz bem, né? Ele fez analogia à planta, que ela precisa ser regada, adubada diariamente para crescer forte, saudável, e usou isso para falar do ser humano, que o ser humano também precisa, né? De 2 litros de água e comer bem, beber 2 litros de água todos os dias. Aí dessa forma fica mais fácil compreender determinado assunto. Já a metonímia é uma figura de linguagem que tem a ver com semelhanças. Ela ocorre quando o único nome é citado para representar um todo referente a ele. Por exemplo, é comum dizermos frases como adoro ler Clarice Lispector ou, ainda mais comum, bebi um copo de leite. No primeiro caso, o que eu adoro ler são os livros escritos pela autora Clarice Lispector, e não a pessoa dela em si. No segundo caso, ocorre o mesmo. O que eu bebi foi o conteúdo leite, que estava dentro do copo, e não o objeto copo propriamente dito. Então, ela ocorre quando a gente cita, né? Quando o único nome é citado para representar um todo referente a ele, ok? Vamos lá. O nosso exercício essa semana vai estar aqui no nosso vídeo. Ele é bem simples, só temos 2 questões. Vocês vão precisar assistir o vídeo e responder esse exercício por aqui, por meio desse vídeo, certo? Não vai ser como das outras vezes, que eu enviei o exercício em PDF. O exercício vai estar no vídeo, você vai acompanhar o vídeo e faz o exercício logo depois da explicação, como está aí agora. Primeiro, identifique a figura de linguagem presente em cada frase abaixo. Você vai identificar a figura de linguagem presente em cada uma dessas frases. É claro que você só vai dizer a figura de linguagem, as figuras de linguagem que foram estudadas. A metonímia, a metáfora, a símile e a analogia. As 4 figuras de linguagem, eu não coloquei outras, tá certo? A gente vai estudar por partes, tá ok? Então, nesses exemplos só vão constar essas 4 figuras de linguagem. A segunda questão, você vai fazer o seguinte: pesquisar exemplos das figuras de linguagem estudadas, que foram essas que eu falei anteriormente, e criar 2 de cada, usando a sua criatividade. Você pode se basear em músicas, trechos de músicas, versos de músicas, estrofes, charges, tirinhas, poemas, poesias. Você usa a sua criatividade para criar 2 figuras de linguagens baseadas em alguns dos exemplos que vocês vão precisar e enviar, anotar isso no seu caderno, certo? Eu quero esse exercício anotado e respondido no seu caderno, aí você vai enviar para a professora Sofia, tá? Para mim. Então, por hoje é só. Obrigada, bons estudos, até a próxima. Fique com Deus.